Atos 18. Paulo em Corinto e a força da perseverança. Depois de deixar Atenas, Paulo foi para Corinto, uma cidade cheia de comércio e idolatria. Ali ele conheceu Áquila e Priscila, judeus que tinham vindo da Itália. E como tinham o mesmo ofício, eram fabricantes de tendas, Paulo ficou com eles e trabalhava durante a semana. Mas todo sábado ele ia à sinagoga e procurava convencer judeus e gregos sobre Jesus. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou inteiramente à pregação. Mas muitos judeus resistiram e o insultaram. Então ele disse: "A responsabilidade agora é de vocês. Eu vou pregar aos gentios." Então Paulo foi para a casa de Tício Justo, ao lado da sinagoga. E muitos creram, inclusive Crispo, o líder da sinagoga, e toda a sua casa. Uma noite, o Senhor falou a Paulo em visão: "Não tenha medo. Continue falando e não se cale. Estou com você e ninguém vai te fazer mal." Paulo ficou ali 1 ano e meio ensinando a palavra de Deus. Mais tarde, os judeus se levantaram contra ele e o levaram ao tribunal diante do governador Gálio, dizendo: "Este homem está ensinando um modo ilegal de adorar a Deus." Mas Gálio não se importou e rejeitou a acusação. Depois disso, Paulo partiu de Corinto com Priscila e Áquila e foi até Éfeso, onde deixou o casal e seguiu viagem até Cesareia. E depois voltou para Antioquia, encerrando sua segunda viagem missionária. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas que querem estudar a Bíblia de forma mais clara e didática. E vale lembrar, esta narração foi cuidadosamente analisada com base no texto original grego para garantir fidelidade e precisão em cada detalhe. Atos 19. Milagres extraordinários e confronto com a idolatria. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo voltou a Éfeso. Ali ele encontrou alguns discípulos e perguntou: "Vocês receberam o Espírito Santo quando creram?" Eles responderam: "Nem sabíamos que existia o Espírito Santo." Paulo perguntou: "Com que batismo vocês foram batizados?" Eles disseram: "Com o batismo de João." Paulo explicou. João batizou para o arrependimento, mas falava daquele que viria depois, Jesus. Então eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. E quando Paulo impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles. Eles começaram a falar em línguas e profetizar. Paulo ficou 2 anos em Éfeso, ensinando diariamente. Todos os habitantes da Ásia ouviram a palavra, judeus e gregos. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Até lenços e aventais que ele usava, quando levados aos doentes, curavam enfermidades e expulsavam espíritos malignos. Alguns judeus tentaram imitar isso. 7 filhos de um sacerdote chamado Seva tentaram expulsar um demônio dizendo: "Em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saia." Mas o espírito maligno respondeu: "Jesus eu conheço, e Paulo eu sei quem é. Mas vocês, quem são?" O homem possuído saltou sobre eles, os feriu e os fez fugir nus e feridos. Isso se espalhou por toda a cidade. O temor de Deus caiu sobre todos, e o nome de Jesus era exaltado. Muitos que praticavam magia trouxeram seus livros e os queimaram publicamente. O valor era altíssimo, mas a palavra de Deus crescia poderosamente. Mas com isso surgiu oposição. Um ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas do templo da deusa Ártemis, reuniu os artesãos e disse: "Se Paulo continuar, ninguém mais vai querer comprar nossos ídolos." A cidade entrou em confusão. Um enorme tumulto se formou no teatro de Éfeso, com a multidão gritando por 2 horas: "Grande é Ártemis dos Efésios!" As autoridades acalmaram a multidão, dizendo: "Se há alguma acusação, que seja feita por meios legais." E o povo foi dispersado. Esse é o fim da narração. Atos 18 e 19. Mesmo diante da idolatria, confusão e ameaças, a mensagem de Jesus continuava crescendo, com poder, coragem
e milagres reais.